boa tarde, o meu nome é Alexandre Martins e hoje em 1080 segundos tenho um novo convidado. É ele, o Luís Balboa. Olá. Foi um convidado Todos. anunciado e para quem não conhece o Luís, hoje decidimos registar este 1080 segundos a pensar nas pessoas que acompanham o projeto 1080 segundos com. Desde já quero-te agradecer por aceitares o desafio. Ok. Conhecemos-nos muito recentemente num jantar entre empresários e para quem não te conhece, quem é o Luís Balboa? Ora bem, isto aqui, falar de nós próprios é um pouco mais difícil do que falar dos outros. Mas é assim, Luís Balboa é o nome artístico do Luís Carlos da Costa Almeida. Pronto, Balboa, pronto, surgiu de um amigo meu que é o André Calisto, que já trabalhamos juntos também, que por ele, pronto, já ter praticado artes marciais, ele me começou a chamar de Balboa, pronto, e como eu na altura já fazia artes também eu achei que Luís Balboa seria um nome que fica mais na memória, mais sonante. Portanto, eu comecei a assinar algumas obras minhas, algumas ilustrações, pintura, como Luís Balboa, e de há 5 anos para cá eu tenho usado o Luís Balboa também como marca dos meus serviços. Ou seja, o nome Luís Balboa acaba por ser um nickname teu. Ou o Balboa existe mesmo no teu nome? Não existe, pronto. É um nickname, pronto, que ficou. Quem sou eu para contrariar o que os meus amigos, não é? Aqueles que eu sinto a amizade, não é? E se me começaram a chamar esse nome, pronto, eu acabei por me render, de certa forma, e hoje identifico-me com o nome, pronto, com esse nome. Dentro da tua área de trabalho, o que é que tu fazes, Luís? Olha, eu sou formado em Design de Comunicação pela ESAD, que é a Escola Superior de Arte e Design em Matosinhos. Pronto, é uma escola muito boa, privada, que eu tive a oportunidade, os meus pais deram-me a oportunidade de poder tirar esse curso. Depois eu fiz o curso à noite, comecei a trabalhar cedo para experimentar o mercado, não é? Para começar a pôr em prática os meus conhecimentos. Eu tomei gosto pela área artística um pouco antes, mais no liceu, com pintura, comecei a sentir-me bem a fazer arte, a isolar-me um pouco com música, a viajar, não é? A viajar no subconsciente, pronto. E hoje, pronto, assim, as coisas, já fiz muita coisa, trabalho com empresas, com parcerias, com empresas de eventos, empresas de marketing, de publicidade e também com clientes mais pequenos, diretamente com o cliente. Portanto, eu no Porto trabalhei numa agência, na Bahia Planet, na altura, depois vim para Aveiro, em 2001 vim também trabalhar para uma empresa de audiovisuais. Entretanto, sempre tive o bichinho de querer ser independente, trabalhar por conta própria, e desde 2002 pronto, que me lancei ao mercado, de certa forma, para crescer também mais não só como designer, mas como pessoa, não é? Porque esta vida realmente tem muito mais para aprender do que aquilo que aprendemos no curso, não é? E nos estudos. E hoje posso dizer pronto, que foi uma aposta certa na altura. Quando é que nasce esse teu bichinho pelas artes? Pronto, as artes eu comecei tipo, eu tinha uns
17 anos, não foi muito cedo. O comum normalmente é os designers começarem a desenhar muito logo desde cedo. Eu não, eu sempre na minha adolescência eu mudei 3 vezes de área. Pronto, eu não sabia o que queria, não é? Eu só sabia. Pronto, era uma altura em que saía muito à noite, muito surf e pronto. Só que eu andava na escola, não é? E um dia eu pensei, bem, isto tem que fazer aqui algum sentido, porque também realmente andar aqui na escola só para andar aqui por ver andar os outros não dá. Portanto, ou isto aqui faz algum sentido para mim, ou então tipo, eu deixo de estudar e pronto, e vou trabalhar e vou à minha vida. Pronto. E realmente pronto, fui-me informar na altura dos cursos que havia. Pronto, fui nesta altura no 10º ano, não é? Pronto, inscrevi-me, não é? Em artes, e a partir daí tive uma professora de artes que realmente tinha uma cabeça muito boa, muito à frente, e comecei a desenvolver esse potencial em mim, pronto, não só desenhando, criando, mas também a entender melhor a vida e quem eu sou, não é? E quem são os outros, e tentar lidar isto da melhor maneira possível, de uma forma criativa, não é? De uma forma equilibrada, pronto, saudável. Falas aí acho que é isso que de uma forma criativa. Tu consideras-te uma pessoa criativa? Sim, eu, pronto, hoje, na altura, se calhar, ainda punha esse ponto de interrogação, porque tinha esse bichinho aqui dentro, mas hoje posso dizer, pelo portfólio que já tenho, pelas marcas com quem já trabalhei, pelas soluções que consegui encontrar, pelo que realizei, posso dizer que me considero uma pessoa criativa, que encontra soluções, pronto, que organiza de forma gráfica, visual, os problemas das empresas e os sonhos, não só problemas, sonhos e objetivos, e portanto considero-me uma pessoa criativa, profissional, exigente. Esta mosquita não está aqui a ajudar muito, mas pronto. Onde é que tu muitas vezes vais buscar a tua inspiração para criares, para ilustrares, para criares a tua arte? Então, a criação passa, de certa forma, por uma primeira fase. Ouvir o cliente, absorver, de certa forma, o ambiente, isto tem muito psicologia também, quem ele é, o que é que ele procura, porque muitas das vezes ele não sabe o que quer, sentimos que há ali também vontade de fazer algo, e portanto isto às vezes o designer e o cliente funciona como um namoro, não é? Como um casamento, que depois pode virar até em casamento. E portanto o processo criativo, pronto, passa primeiro por absorver informação, e depois no ateliê, não é? Pronto, já mais afastado, não é? Tentar ver a floresta, depois com música, com inspiração, pronto, as coisas começam a sair, a desenhar, depois no computador, as ferramentas, a trocar impressões com colegas meus da área, que eu respeito muito, vendo referências, não é, de outros designers, não é, de outros trabalhos, e também trocando ideias com alguns amigos que eu tenho, que eu considero, para além de amigos, excelentes designers também, e que eu nunca, sempre me deram realmente também
esse aconchego, não é? De me fazer uma crítica construtiva, porque é assim, porque normalmente mostrar um trabalho a uma pessoa comum não é muito construtivo, porque para eles está sempre bem, está sempre tudo muito bonito e não é isso que nos ajuda a melhorar. Se calhar precisas de um crítico da área para te conseguir dar outro feedback. Exatamente. Às vezes basta um pormenor para mudar, para melhorar bastante, um ou dois. E portanto. Já tiveste experiências externas? Ou seja, externas ao nosso país? Internacionais? Sim, eu tive há pouco tempo, eu vim de São Paulo, não é? Há meio ano, eu tive a viver 3 anos lá, foi em 2012, a primeira vez que fui ao Brasil foi em 2010 e tive a oportunidade de conhecer um país e um continente que, embora fale a nossa língua, é totalmente diferente em termos culturais. Eles trabalham muito bem o relacionamento, não é? São mais maneiros, de certa forma, aquele jeitinho que eles têm, eles trabalham, pronto. E houve ali alguns pontos que eu aprendi muito no Brasil. Trabalhei com produtoras lá, trabalhei com escolas de treinamento e que hoje, eu voltando para Portugal, eu continuo a trabalhar para o Brasil. É interessante porque já trabalhaste em 2 mercados completamente diferentes e eu gostaria de perceber qual é as grandes diferenças que tu vês entre o mercado brasileiro e o mercado português dentro da tua área. É assim, o mercado, pronto, realmente é assim, a cultura influencia mesmo muito, pronto, na forma de se trabalhar. Pronto, em termos de mercado, São Paulo, pronto, Lisboa pode-se comparar com São Paulo, pronto, em alguns pontos, na parte da agência, isso porque tem coisas que são em comum, que são comum. Agora, o que eu noto nos brasileiros é que eles são um bocado mais, não sei se é proativos, mas são mais soltos. Portanto, eles são muito comunicativos e, portanto, eu penso que acho que esse é o ponto mais forte deles. E depois, claro que é assim, em termos de referências, eu conheci excelentes referências, como o Chico, por exemplo, um excelente animador de animação 3D, e tive a oportunidade de conhecer, não por exemplo, em reunião profissional, mas na Mercearia São Pedro, que é um boteco de referência em São Paulo, onde se junta muita malta de design, muitas produtoras, e naquele ambiente boémio, de certa forma, tu falares de trampo, não é? Como é que elas dizem, de trampo, de uma forma muito descontraída, muito solta, que aqui em Portugal, pronto, pela nossa cultura, é mais difícil realmente nós termos acesso realmente aos grandes crânios daqui do design, porque são pessoas por vezes mais fechadas, mais reservadas e difícil às vezes de encontrar assim num bar, num local público, pronto. É interessante essa questão que tu estás a abordar, porque será que somos nós que criamos essa barreira entre quem está lá em cima e nós, ou será que são eles que criam essa barreira para nós? Porque a percepção que eu tenho tido ao longo destes anos, dentro da área de desenvolvimento que eu trabalho, e liderança, e marketing, e vendas, e coaching, entre outras coisas, a maior parte das barreiras que são criadas muitas vezes são pelas pessoas que estão cá em baixo e não pelas que estão cá em cima. E acho que muitas vezes parece que existe uma cortina invisível que diz aquela pessoa é inacessível. E este programa, por exemplo, o projeto 1080 segundos, tem mostrado um bocado isso. Que mais de 70% das pessoas, eu não as conheço de lado nenhum, abordo-as e a aceitação delas
as que estão lá em cima são as principais a aceitar o desafio e a partilhar as suas ideias. Como é que tu vês isso em relação à questão anterior que falaste, que em Portugal se calhar os crânios do design não se misturam facilmente com o pessoal do café? Olha, o que eu acho é que assim, isso do estar lá em cima ou estar lá em baixo, de certa forma é um rótulo, não é, que a sociedade põe, não é, aos outros, que às vezes é assim, convém descortinar isso, não uma pessoa tipo arriscar, ir ao encontro, porque muitas das vezes estas pessoas ditas mais inacessíveis ou que estão lá em cima, tu depois vais a falar com elas e são de uma humildade, de uma pureza incrível. Acontece que muitas das vezes, pronto, elas se afastam por uma questão de defesa, não é? Porque, pronto, fogem um bocado à confusão. Mas aí é que às vezes também o desafio está mesmo aí, é tu no meio de muito burburinho, não é? Tu ires ao encontro daquele cara que assim, que aparentemente não dás um feijão por ele, muitas vezes são pessoas pronto, que passam muito despercebidas, mas depois quando começas a falar é assim, tipo, fecha o tasco e não precisas de mais ninguém. E ficas ali 1 hora, 2, 3 a falar com essas pessoas, portanto, mas eu acho que é assim, isso aí de certa forma acho que é geral, é global, não faz diferença entre Portugal e Brasil. Pronto, o que o Brasil tem é que de certa forma dá-te mais oportunidade de convívio porque tem mais gente, não é? Eles são mais boêmios, são mais festeiros, encontram-se mais vezes por ano e, portanto, poderás ter mais oportunidade realmente de avançares, de dares o teu passo para ires ao encontro, pronto, Qual foi a pessoa que mais te ensinou ao longo da tua vida? Olha, tive várias. Felizmente, pronto, passando por várias fases, não é? Tive várias, portanto, desde a minha professora do liceu, os meus professores da ESAD, na minha família também tive, o meu padrasto Henrique Vaz Duarte, que é um pintor também, no início também me influenciou bastante na parte do desenho. Depois colegas meus de escola e depois de trabalho, o Pedro Cruz, também um excelente designer e uma boa referência ainda hoje. Também trocamos sempre ideias, sempre foi um bom amigo também. Depois na parte mais com o cliente, nas reuniões, a minha amiga a Maria Miguel, por exemplo, que trabalhou aqui em Aveiro, ajudou-me muito na parte da venda, porque ela já tinha sido delegada de propaganda médica, ela vendia medicamentos na altura, tinha saído da empresa, eu convidei-a para vir trabalhar comigo. Começamos com uma amizade excelente, sempre conversando também, em bares como este aqui, como o Autocarro Bar, aqui em Aveiro. Ainda me lembro a primeira vez que nós conversamos, penso que foi no Olaria, aqui em Aveiro. E, portanto, a Maria Miguel, mas assim, a Cris Graça, não é? A minha namorada, quase, pronto, esposa, não é? Só não sou casado, não é? Já estamos há 10 anos juntos, praticamente. Para além de namorados, somos muito amigos e ela sempre me orientou, sempre me deu as dicas de graça, né? Depois são dicas de graça, sempre. Eu já conheço as dicas de graça já antes do projeto que ela lançou recentemente. Portanto,
a Cris Graça, a Cristiana, sempre foi também uma excelente amiga, uma referência. É assim, olha, não tem. É muita gente, não é? Que nos passa na frente. Uns ficam, outros vão, depois retornam. Mas sinto-me preenchido hoje, sinto-me com vontade de continuar a trabalhar, a inovar, a fazer coisas novas. Não sou uma pessoa de rotinas, eu gosto de estar sempre a mudar, sempre a deixar bem servido, a cumprir, a deixar a minha missão cumprida. Mas pronto, tudo tem um ciclo e portanto hoje fico muito contente de ter clientes que passado 10 anos, 8 anos voltam a contactar-me para me pedir trabalho, porque confiam em mim, porque gostaram do meu serviço e deixo lá tudo, a criatividade, a alma, o sentido de humor e a energia, tudo que Como é que tu defines Luís Balboa em 3 palavras? Luís Balboa, 3 palavras. Honesto, com sentido de humor e competente. Quais são os teus principais valores? Os meus principais valores, a amizade, entreajuda, a humildade, o respeito, companheirismo, pronto, não sou uma pessoa materialista, não sou, pronto, claro que isso é importante, mas não é... Já rejeitei alguns trabalhos porque para mim só o dinheiro não conta, portanto e a parte da seleção é importante. Não posso acabar este 1080 segundos sem te perguntar 2 coisas. Uma, qual é o sentido da vida para ti? Olha, o sentido da vida é realmente nós levarmos esta vida, de certa forma, é uma viagem, não é? Porque eu acredito na espiritualidade, pronto, e que esta vida realmente é assim, tem algo que já vinha de trás, tem algo que se mantém aqui, não é? Que nós vamos acompanhando, e tem algo que depois que fica. E portanto, para mim o sentido da vida é estar de bem comigo, para estar de bem com todos e levar isto da melhor maneira possível, conseguir relativizar os problemas ao máximo e simplificá-los e poder contribuir para que esta vida seja mais agradável para todos. A minha segunda questão, como podem ver, este é um projeto super natural e a segunda questão estava direcionada em foco de uma coisa que acaba por surgir agora uma outra questão, não a que eu iria colocar, mas outra em relação à resposta que tu me acabaste de dar. Ou seja, tu consideras-te uma pessoa bastante espiritual, onde é que tu descobres isso em ti? Quando é que tu descobres e porquê é que descobres? É assim, isso descobre-se porque, pronto, eu sempre... aliás, eu quando era miúdo, de tradição familiar, eu andei em colégio de freiras, de padres e tudo, mas assim, eu não sou católico, portanto, eu hoje pratico meditação, pratico o meu interior, mas já antes de tudo isso, eu sempre gostei de me isolar, pronto, mesmo até em trabalho, ouvir música e tudo, e trabalhar o emocional, e sempre, portanto, sempre vi que havia aqui algo para além
do comum, não é? Da matéria, não é? Do dia a dia. E que esse interior, quando nós trabalhamos esse interior de uma forma boa, de uma forma avançada, vá lá, não é? E isso nos ajuda depois no dia a dia a passar essa boa energia para os outros, portanto É assim que sentes. good spirits, acho que é importante. Foram 1080 segundos com o Luís Balboa. Se quiserem colocar alguma questão ao Luís, é muito simples. Basta enviar um e-mail para f@1080segundos.com. Irei direcionar esse e-mail ao Luís e será ele próprio a responder às vossas questões. Assim, gostaria que comentasse, partilhasse ou gostasse do vídeo, porque até nos vai dando feedback sobre o que é que está a acontecer neste projeto de 1080 segundos. Ao Luís, só tenho a agradecer Obrigado, El. por estes 1080 segundos e assim, até um próximo convidado. Obrigado.